Bom, estamos seguindo aqui com as nossas contemplações, né? Extras do treinamento da mente em 7 pontos, e hoje a gente vai contemplar o resumo do 6º ponto. Mas antes disso, vamos fazer nossas preces, depois vamos fazer a meditação conduzida pelo Lama e depois a gente sai com a leitura e os comentários que forem necessários. Tudo bem? Então vamos lá fazer as preces iniciais. Enquanto uma postura de corpo. Traga a sua presença, solte todos os pensamentos, todas as preocupações, tudo que já foi, tudo que pode ser, mas que nós não temos nenhuma certeza de nada. Então nós simplesmente soltamos tudo, passado, futuro, e no momento presente nos abrimos para juntos contemplarmos parte deste texto trazido pelo querido Lama Alan, para juntos seguirmos praticando o Dharma. E para fazer isso, nós pedimos as bênçãos a Guru Rinpoche. Prece de 7 linhas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjantsam Pema Ge Sardom Pula Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema June Je Sudra Cordo cadro mampeko, keiki jesu da truki, jinji lapti cheksu so, guru pema siji hum. Hum orgen yogi nubjantsam, pema ge sardom pula, Yatsen chogi nyodrupnye, pema june je sudra, gordo kandro mampeko, keki je sudak druki, jinji lapchi cheksu so, guru pema siji hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chognan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupa Show. Então agora, busque uma postura de corpo confortável, para juntas fazermos a nossa meditação conduzida pelo Lama. Segundinho.
You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation for settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation for settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem
a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
the core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Muito bem. Suavemente, vamos retomando a interação com a tela, com o ambiente externo, para seguirmos nosso estudo. Tudo bem por aí? Quem está por aí? Então, vou compartilhar aqui a, a tela para a gente seguir. Oi, Dúlio. Tudo bem? Espera, gente, deixa eu achar onde foi parar o documento. Aqui. Tudo bem, então estamos aqui cobrindo o sexto ponto, dentro do nosso pequeno resumo. E o sexto ponto fala sobre os compromissos do treinamento da mente. Aqui nós temos uma sequência de coisas que a gente deve evitar, que vai nos ajudar no caminho, no treinamento, na liberação, mas são coisas que nós devemos evitar fazer. Então, a primeiro dos aforismos do sexto ponto diz: sempre respeite três princípios. O primeiro princípio, não viole seus compromissos no treinamento da mente. Isso significa não desdenhar os votos. Um segundo aspecto do compromisso de treinar a mente é não desprezar outros ensinamentos. Aqui nesse primeiro princípio, há ainda um aspecto assim que à medida que a gente vai progredindo no treinamento, a gente pode criar uma identidade, uma ideia de um ser assim, quase iluminado, né? E usar isso para reafirmar um autocentramento e aí, às vezes, ter uma conduta que não é ética, né? Baseada nessas experiências autocentradas. Então, à medida que a gente vai praticando, a gente precisa ter muita atenção nesse aspecto para não violar nenhum preceito nenhum princípio do nosso treinamento da mente. Então, esse é um aspecto que a gente precisa ter cuidado. E um outro aspecto que o Lama traz aqui, que ele comenta, é sobre não desprezar outros ensinamentos. Não é porque o ensinamento que a gente faz, a prática que a gente tem, nos conduz a um estado de liberação, a um progresso no caminho, isso não significa que ela seja superior ou melhor que outras práticas. Então, é importante a gente ter também isso muito claro para nós, que cada um vai encontrar, dentro da diversidade de práticas possíveis, tanto dentro do budismo quanto em outras tradições, caminhos que faz sentido para cada um. Então, a gente não vê a nossa prática, o caminho que a gente escolheu, como superior a nenhum outro. Essa é a orientação. A gente reconhece o benefício que todos os caminhos são capazes de gerar. E a gente escolheu esse caminho, gera benefício para nós, mas não significa que ele é superior a outros. Então, esse está contido aqui dentro desse primeiro dos três princípios, que é não violar os compromissos do treinamento da mente. O segundo, não se utilize de bravatas no treinamento da mente. O conselho aqui é: não procure situações perigosas para praticar o treinamento da mente. As situações adversas irão ao seu encontro em seu próprio tempo. Esse é um outro aspecto também, né? A gente vai treinando, vai se desenvolvendo, vai progredindo, as aflições vão diminuindo um pouco, a gente vai desenvolvendo meios hábeis de lidar com todas as questões, e a gente já se acha o super, né? O super-homem, a Mulher Maravilha, e já vai buscar coisas para colocar à prova o nosso treinamento. Aí o Lama diz que a gente não precisa fazer isso. Porque isso vem ao nosso encontro para a gente dar conta na hora que a gente precisar dar conta. E às vezes a gente busca, se coloca em risco e se coloca em situações que que a gente não vai dar conta, né? Então a gente não precisa fazer isso, não precisa utilizar de bravatas, né? Se sentir super já realizado e buscar coisas que podem te colocar em risco, enfim. E, inclusive, atrapalhar o seu progresso no próprio caminho, né? Então, esse é o segundo princípio. Flor, fale, É complemente, que por eu favor. me lembrei aqui nesse ponto, que não é isso que o Lama está dizendo, né? Mas a gente pode encontrar também situações na nossa prática mais à frente, por exemplo, onde se a gente estiver treinando, principalmente mais próximo de um lama, fazendo algum treinamento mais estrito, né? Mais intenso,
Aí pode ser que o Lama nos convide a fazer algumas práticas desafiadoras. Como, por exemplo, foi o retiro do Domingo Rinpoche, que ele passou 4 anos e meio num retiro solitário de andarilho, mas dentro da tradição do Mahamudra, tem o praticante que está realmente, digamos assim, comprometido com a prática, e às vezes ele se coloca nesse ponto, mas dentro de uma estrutura de uma orientação de caminho mesmo, junto com o mestre, para saber se ele está pronto para fazer esse tipo de prática, né? É tipo para assim, para você realmente ver até onde a tua realização está indo também, entende? Mas é isso Uhum. uma coisa diferente de uma coisa assim, um praticante por ele mesmo, agora eu sou bam, 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 vou fazer isso e aquilo. Não, dentro do caminho de práticas há a possibilidade de você fazer esse tipo de coisa, mas é dentro de um processo gradual, com orientação, com o mestre, né, com uma coisa muito, muito clara, assim, do que você está fazendo, né? Sim, Aí, por exemplo, sim. o Igor Rinpoche se colocou, né, 4 anos e meio numa prática desafiadora, que foi você, né, anonimamente se colocar diante das circunstâncias sem nenhuma proteção, assim, né? É. Desafiadora de muita coragem, mas já um grande mestre, né? Tem, Exatamente, e exatamente. com toda a orientação, né? E todo um caminho já, enfim, dessa vida e de outras muitas. Oi, Cris. Mas tem esse aspecto, para a gente ter essa atenção, né? Para a gente não se achar assim, né? E simplesmente Tem sair. também, Mas tem não, antes, umas. Sim, sim, desculpa, pode mas falar. tem também algumas, porque a gente pode olhar, ver isso em alguma coisa, em livros ou em vídeos, em documentários, né? Tem também um tipo de prática que é feito, que eu acho que está ligado aos treinamentos de Cho, que é você fazer práticas em cemitérios, Uhum. em lugares assim, mas são práticas também que são tradicionais, que tem toda uma iniciação, tem todo um processo para você se colocar diante daquilo, né? Sim. Então, mas tem, É, tem alguns desafios assim que a gente pode, se a gente, né, for o caso, a gente tiver esse mérito, né, de se tem colocar. de ter essas orientações também. Mas eu acho que aí tem algum aspecto assim que a gente pode se colocar em posições de pequenos desconfortos, assim, né? Para a gente testar como está nosso autocentramento. Então, você está muito habituada, tudo muito certinho, confortabilíssimo. Aí eu acho que funciona, dá para a gente fazer esse movimento até como prática, mas não além, né, do que a gente dá conta de fazer. Por isso que se é uma coisa muito hard, assim, muito sinistra. É melhor a gente não se colocar, não. É melhor ter uma orientação adequada para esse tipo de prática, né? Então, a gente não vai se utilizar de bravatas nesse sentido, não se achar super e se meter a fazer aí, se colocar em desafios intensos que a gente realmente não dá conta. Precisa ter cuidado, né? Porque senão a gente acaba se colocando em situações que, ao invés de nos apoiarem, criam um obstáculo para o nosso caminho. Então, são coisas que a gente precisa ter muita atenção, e cada um de nós dentro da experiência que está, né? Do momento que está e do ponto que está de prática. Então, esse é o segundo princípio. Eu, Vamos Aline, ver. Sim, quem é? né? Roberto? Aham. Tudo bem, querido? Imagina meditar à noite no cemitério no Rio de Janeiro. Você quer escapar dos fantasmas? Ah, vai ter assaltado, entendeu? Pois Você tem é, que estar muito bem preparado para que esse é um desafio grande. pois é. Imagina. No Rio, costuma-se ficar só o defunto fechado no cemitério à noite, né? Fechadinho na capela lá na. Mas Eu acho que agora nem tem mais velório como tinha antigamente. é cidade Sabe? Porque grande. normalmente velava o morto durante 24 horas e tal. Sim. Agora, por questões de segurança, a última informação que eu tive é que, como você falou, eles fecham, aí É. depois, na hora do enterro, abre de novo. É, no Rio, sim, grandes Então, cidades é assim, né? Aqui em Londrina tem velório 24, à noite também. É a cidade menor, né? Mas grandes cidades têm isso, né? Tem o horário do velório. Terminou, todo mundo vai, o morto fica e no dia seguinte a gente volta para sepultar o morto. Então, acho que é melhor a gente ter esse cuidado, né? Em todos os aspectos, assim. E tem práticas realmente que é só com orientação, né, gente? Não dá pra gente se colocar assim, se jogar assim, de qualquer jeito. E o terceiro princípio, não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime, que significa praticar apenas quando as coisas estão indo bem,
praticar apenas em alguns tipos de adversidades, mas não em outros, ou com certas pessoas, mas não com outras. Então, aqui a gente tem visto ao longo desses pontos todos, né, ao longo do livro, ao longo das explicações do Lama, que a gente vai usar todas as experiências da nossa vida para treinar, para cultivar a mente, de forma a nos conduzir realmente à liberação. Então, a gente vai treinar em todos os momentos. Não só quando as coisas estiverem bem ou mais ou menos, não só para pessoas que a gente gosta, a gente vai fazer dessa prática e desse caminho o mais equânime possível. Então, esse é o terceiro princípio desse primeiro aforismo. O próximo diz: mude suas prioridades, mas continue sendo como é. Esse aforismo nos diz que devemos transformar nossas mentes, mas externamente não precisamos mudar radicalmente nosso comportamento para mostrar o quanto nos tornamos espiritualizados. A lógica por trás desse conselho é muito prática. Quando exibimos nossas realizações, essa é uma demanda por respeito que diz: eu sou especial. A exibição externa de nossas virtudes é uma indicação de que a prática do Dharma está sendo colocada a serviço das 8 preocupações mundanas. Me respeite, me elogie, eu sou um ser especial. Então, esse é um outro aspecto, né? É sempre a gente olhando para a gente com uma lupa da atenção plena bem limpinha, né? Bem clara, para a gente reconhecer, especialmente quando esse inimigo número um, né? Que o Lama já falou aí atrás, que é o autocentramento, essa identidade, esse ego que surge como especial, né? Porque pratica, porque tem isso, porque fez aquilo. Então, a gente ter cuidado e observar muito a serviço de que está a nossa prática, né? Se ela estiver servindo para reificar uma identidade, né? Uma identidade autocentrada, egocêntrica, aí não tá legal, né? Então, ela está sendo colocada a serviço das 8 preocupações mundanas e não no caminho realmente do cultivo de bodhicitta absoluto e relativo. E é importante a gente ter um cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente, sem perceber, se coloca como, e às vezes a gente não expressa, né, em palavras ou ações, mas internamente tem um sentimento de superioridade, que está ali, uma sutileza nessa experiência também de achar que é especial porque pratica, ou porque faz, ou porque não faz. Mas a gente vai precisar ter atenção nisso também, né? Então, evitar se sentir superior e se colocar e modificar, né, o externo para reificar uma identidade de praticante ou de ser iluminado, enfim. Mais uma coisa que a gente deve evitar. Tudo bem aqui? Flor quer complementar as palavras aqui me fugindo. Então vamos ao próximo aforismo. Sexto ponto e o sétimo são mais tranquilos, né? São coisas que a gente deve evitar e é muito claro que isso a gente vai evitar, né? Aumentar o texto. Estou aumentando aqui o volume do microfone. Cris, deixa eu aumentar aqui, pera lá. Cadê meu zoom para o texto? Aqui. Cadê a Cris? Ficou melhor, Cris? Ficou. Então vamos lá. Mude suas prioridades, mas continue sendo como é. O próximo diz: não fale sobre as limitações dos outros. Elelê. Você pode até ver, mas não vamos falar, julgar, né? Esse aforismo reitera o velho ditado: se você não puder dizer algo gentil, não diga nada. Quanto mais paixão se tem sobre as falhas dos outros, mais agitada a mente se torna. Esse comportamento não traz nenhum benefício, prejudica o cultivo de bodhicitta e, em última instância, nos fere. Então, esse é uma coisa que a gente realmente também precisa prestar atenção, né? Se a gente observar nas relações, assim, como uma fofoca, ela inflama, né? Pega fogo. E todo mundo tem um comentário para fazer da pessoa, da situação. Então a gente tem atenção. Se a gente não tem uma coisa gentil, uma coisa positiva, agregadora para falar, é melhor que a gente, ó, não fale nada. Mesmo que internamente ainda não tenhamos essa liberdade de, né, deixar passar, mas só se a gente não expressar, já não coloca mais lenha na fogueira, né? E a nossa mente não fica tão agitada, alvoroçada. Então é isso. Se a gente não tem nada de gentil para falar, não falemos nada. E esses preceitos todos aqui do sexto ponto, de coisas que a gente deve evitar fazer,
eles, na verdade, vêm para nos ajudar a cultivar esse bem-estar mental, né? Porque quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, a gente pode perceber claramente como a nossa mente se agita e como, às vezes, nós incineramos os nossos méritos, né? Já cultivados também. Então, a maledicência, por exemplo, a fala inútil, né? São ações não virtuosas e a gente realmente deve evitar. O próximo aforismo diz: não julgue os outros. Quando se concentra a atenção nas aflições mentais, é fácil tornar-se cada vez mais sensível às deficiências de outras pessoas. As outras pessoas têm falhas? Do ponto de vista convencional, certamente. Mas ninguém é inerentemente mal. Nem mesmo as próprias aflições mentais, a raiz de todo mal, têm existência inerente. Não conseguimos ter acesso ao que está na mente das pessoas. Só podemos tentar fazer inferências com base em seu comportamento externo. Independentemente da quantidade de dados objetivos que você obtém de algo ou alguém, essa informação sempre pode ser interpretada de múltiplas maneiras mutuamente incompatíveis, que o Lama chama no livro de o problema da caixa preta. Então, aqui tem alguns aspectos, né? Quando nós nos colocamos para falar dos outros e encontrar os defeitos e julgar, né? A nossa ação está movida especialmente por qual tipo de experiência mental? É uma experiência aflitiva. Porque se a nossa mente não estiver movida por uma experiência de aflições mentais, a gente não vai ter motivo para falar mal de ninguém, pelo contrário, a gente vai reconhecer a pessoa dentro do contexto que ela se apresenta, vai reconhecer a liberdade dela para além daquele contexto que a gente pode considerar equivocado, e vai fazer o quê? Vai só desejar que ela se libere, né, desses equívocos todos que causam conflito, sofrimento, enfim, enganos. Se a gente tiver com a base na consciência primordial, né, ou uma base mais liberada, uma base mental mais liberada, a gente não vai julgar. Mas se a gente estiver movido por aflições mentais, o julgamento entra em cena. E aí desequilibra mais ainda a nossa experiência, né? Nossa mente se torna ainda mais aflita. E aí vai fazendo um rolo, uma confusão que não nos ajuda em nada no caminho. Então, aqui a gente precisa ter essa atenção também. E além disso, né, qualquer coisa que a gente considere ou julgue na outra pessoa, a gente vai precisar lembrar que a gente está vendo aquilo baseado nos nossos referenciais. Os referenciais da pessoa que leva ela a ser daquela forma, ou agir daquela forma, são diferentes dos nossos. E não há nenhum que é certo, nenhum que é errado, né? E há uma liberdade completa de se manifestar de uma forma ou de outra. Então, se a pessoa conseguir perceber a experiência de uma outra forma, ela vai poder se manifestar de uma outra maneira. Então, a gente reconhece isso, né? Se a gente reconhecer isso, a gente não vai julgar ninguém. Tudo bem? Mais uma coisa que vamos evitar: não julgue os outros. Vamos ver o próximo, então. Abandone toda a esperança de recompensa. Nossa, vai ficando cada vez mais difícil. A gente vai, faz e não pode esperar nada. Para os iniciantes, é aconselhado o abandono de todas as esperanças de conquistar status, respeito, fama, poderes mágicos e outras recompensas mundanas nesta vida. Da perspectiva mais elevada, significa que, finalmente, abandonaremos a esperança da iluminação. Enquanto ainda estamos presos à mentalidade dualista de nos vermos como seres sencientes deludidos, lutando para alcançar algo que não temos, essa mentalidade, juntamente com nossas esperanças de iluminação e medo do fracasso, obstruem a realização de nossa própria natureza de Buda, que já está presente. Esse é um aspecto difícil, né? Assim, da gente conseguir realmente, de verdade, profundamente, abandonar essa esperança da iluminação. Porque a gente ainda segue movido muito por isso, né? Por esse desejo de liberação. A gente tem essa motivação quando se coloca na prática, quando se coloca no estudo, e a gente vai fazendo esse movimento com esse anseio, né? O ponto é que a gente não pode se fixar nisso, né? Porque se a gente se fixa na ideia de um ser que vai iluminar em algum momento, a gente, por outro lado, também está fixando a ideia desse ser senciente deludido que está aqui sofrendo, enganado, enfim. E aí, tanto um extremo quanto o outro não, obstruem, né, obscurecem a experiência que já está presente, natural. Mas aí, a quem me diz alguma coisa assim? Será que é fácil a gente simplesmente
Por enquanto, eu falo por mim, né? Por enquanto, eu ainda preciso nutrir uma esperança de liberação e de iluminação, tentando liberar essa esperança, mas porque assim, eu sei que eu tenho enganos, tem aflições se manifestando e tudo, e aí tem um desejo natural de superar isso, né? E a superação completa a gente alcança quando a gente está realmente repousando na nossa base natural, da consciência primordial, Ripa, da nossa natureza búdica, né? Então, a meu ver, assim, eu não sei, a Flor pode compartilhar, e vocês todos também que quiserem, a gente ainda se move muito por essa esperança, né? Meu desejo é realmente abrir mão dela, conseguir de verdade, de coração, não ter essa esperança, porque já tem essa certeza e essa manifestação espontânea e natural dessa experiência que já está presente, né? É isso que é o ponto, né? Já está presente, mas a gente pensa que não está e aí busca. E aí, às vezes, a gente se fica mais buscando, 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 parece que está sempre lá distante. E aí a gente reifica mais e mais a experiência de um buscador e de algo que é buscado. Então, nesses sentidos, a gente precisa ter cuidado também e atenção, né? Faz sentido aí? Tá todo mundo meio. Ninguém quer O falar caminho, nada? né? O caminho tem um pouco, né, esse paradoxo, né? Porque Uhum. o caminho surge porque a gente tá tá na margem da confusão, achando que a margem da liberação tá lá, do outro lado, né? Mas o processo é a gente ver que a gente nunca não tem nenhuma margem nem outra, que a gente tá sempre, nunca saiu do lugar onde a gente já estava, né? É. Mas a gente onde está o paradoxo um pouco é a gente tentar compreender, né, de fato, ir saboreando essa possibilidade realmente de a gente conectar com a nossa natureza que já está presente, mas ao mesmo tempo sabendo que tem os obstáculos. Nós estamos presos à confusão, né? A confusão se manifesta. Então, nós temos a energia de hábito, nós temos a mente, nós temos padrões, nós temos aflições mentais. E aí a gente não vê isso como uma contradição. A gente tem essa natureza, é a nossa base, mas a gente não, a gente não está repousando nela, não está reconhecendo ela. Né? E o ponto todo é liberar a confusão, não encontrar algo que a gente não tem, né? É liberar a confusão, porque a Uhum. perspectiva do caminho é essa, né? É de Sim. você se liberar, soltar aquilo que é apenas uma construção, né, da delusão, né? É nessa perspectiva. Aí você, de certa forma, relaxa, por um lado, mas por outro lado, cuida, porque tem que purificar essa confusão que está presente, né? A gente vê claramente pelo surgimento das emoções aflitivas, É, do nosso karma, né? Nossas emoções aflitivas. é, Essa é a Enquanto perspectiva, né? Teoricamente, né? é. Agora sentindo no coração de verdade, né? Obrigada, Mas Flor. Roberta. hein, enquanto a gente continua reificando, pelo menos a gente acumula méritos. Porque também, se a gente não reificasse mais, não precisava mais de méritos, né? É que É, nem a meditação do Alan Wallace no início. Quem realmente conseguir fazer aquilo exatamente, pô, já está porque liberado. tu pensa, tá, tu chega assim, eu estou além das aparências, gente. Nada. As aparências, não só as externas, como as internas. Nada. Então vem nascimento, vem morte, tudo. Tá, filho. Entendeu? É, É aquela coisa do Buda, não nasci nem vou morrer, manifestei em corpo de sonho, para benefício dos seres de sonhos. Simples até. O difícil é você, e pelo menos para mim, é parar de ser a máquina de reificação. é Claro, esse a ponto. gente É, tenta ser um pouco menos, né? A gente chega e fala, ó, estou aqui me fixando demais. Tem diálogo interno, isso sempre ajuda. A gente, pelo menos, não ir para o pior lugar de ela viginana. Mas sim. entendeu? Isso é simples, eu acho, né? Se a gente não consegue, eu, por exemplo, acho que gostaria, todos aqui gostaríamos, de a gente realmente operar com zero de flechas, quer dizer, só, né, lucidez. A gente gostaria. Isso é possível? Para mim, nesse momento, não é. Mas isso significa o quê? Ah, significa que enquanto eu sou ser consciente e ficando e tal, você diminuir um pouco o autocentramento, como você falou no início, né? A gente Uhum. sempre entre o branco e o preto tem o cinza. Isso é uma coisa, É isso entendeu? aí. Então, né? Então a gente pode ter um pouco menos do que a gente já foi e relaxar. Relaxa. Por quê? Isso. Relaxar. Senão, daqui a pouco é o objetivo. O objetivo dessa vida é despertar. É, é como é que é? É corpo de transferência de arco-íris. É como Ah, uma grande gente, transferência. É. né?
A gente vai caminhando, como a Flor disse, né? A gente vai no caminho, reconhecendo as kleshas, as aflições, reconhecendo Isso. tudo e ainda buscando o meio de ultrapassá-las, né? De soltá-las, na verdade, não ultrapassá-las, né? Liberar. Mas é isso mesmo, Roberto. Estamos todos nesse mesmo barco que nem Pelo menos a existe. gente está com pressupostos parecidos, isso é É, legal. Quer dizer, é, nesse sentido, né? Está usando esses pressupostos, a gente aspira para que depois que a gente passe desse bardo, vá para o bardo da morte e tal, isso ainda continue, no mínimo, nas nossas marcas mentais e que a gente cada vez mais fique um pouco mais lúcido, né? isso aí. É isso. Obrigada, querido. Próximo aforismo: evite alimento venenoso. O sentimento de eu sou especial é o alimento venenoso mencionado aqui. E mais uma vez, o grande, né, ator da nossa vida, o autocentramento. Eu sou especial. Esse é alimento venenoso, a gente deve evitar. Tem nem o que dizer, né? Já está claro. Não se entregue à presunção. É o próximo aforismo. Quando detectamos comportamentos inapropriados em outras pessoas, podemos ter reações automáticas violentas de indignação e de ressentimento que pareçam justificadas. Mas esse aforismo nos encoraja a observar atentamente as circunstâncias em que as negatividades dos outros emergem e as influências que nos levaram a desenvolver nossas próprias virtudes, sejam quais forem. Quando você testemunha um comportamento que considera errado, coloque a indignação um pouco de lado e considere a situação e a história dessa pessoa. Depois, reflita sobre sua própria história, especialmente em relação ao Dharma, e considere que qualquer virtude que tenha sido cultivada dependeu da bondade, da orientação e da inspiração oferecidas pelos outros. A gratidão desinfla as velas da presunção. Em vez de julgar, considere quais circunstâncias poderiam ter feito surgir um mau comportamento na gente, né? Ou na outra pessoa, e cultive a atitude amorosa de procurar ajudar essa pessoa. Então, aqui é muito importante, esse aforismo aqui é muito importante para a gente, né? Porque quando a gente vê uma coisa que desperta a nossa indignação, nós automaticamente nos colocamos, né? Ou em ações, ou em fala, né? A gente julga, a gente condena, e tem todo esse processo, assim, que surge espontaneamente na nossa mente. Aí o que o Lama nos sugere aqui é considerar as circunstâncias que levaram tal ser a ter tal ação, aquilo que a gente está presenciando, né, que a gente não concorda, que a gente fica indignado, e ao mesmo tempo virar essa lente da nossa própria mente para nós e considerar quais circunstâncias na nossa vida nos ajudaram a cultivar as virtudes que nós hoje temos. E aí a gente reconhece que a gente, para cultivar esse momento, esse momento que a gente vive, as virtudes, as qualidades que a gente tem, a forma de ver e de estar no mundo, nós tivemos o apoio de muitas pessoas, contamos com a bondade de muitas pessoas, o ombro amigo, a fala de grandes mestres, professores, a gente considera tudo na nossa vida, que nos ajudaram a cultivar esses aspectos que nós consideramos virtuosos. E aí a gente olha para o outro ser que está fazendo uma ação que a gente está considerando equivocada, está indignado e está julgando, e considera a vida daquele ser. Quais circunstâncias esse ser viveu durante, né, experienciou durante a vida, que levaram ele a ter tal ação que ele tem agora. A gente abre espaço, né, para ver de uma outra forma essa pessoa. Se ela tivesse acesso às mesmas experiências, professores, ensinamentos, amigos, enfim, parará, parará, como nós tivemos esse grande mérito, talvez ela tivesse uma outra forma de ser e estar, né? Então, a gente abre esse espaço interno, reconhece no nosso caminho tudo isso que nos gerou benefício para ter uma visão e uma ação no mundo que é mais agregadora, né? Mais conectora, mais amorosa, compassiva, e a gente não desenvolve, sente essa experiência, por essa experiência, uma gratidão que desinfla as velas da presunção, né? De se achar, de criticar e julgar o outro. Então, quando a gente se perceber nessas experiências, né, é legal que a gente faça esse treino. Use esse aforismo, traga ele para a cena, assim, para a gente desinflar mesmo as velas da presunção e reconhecer que a gente não tem esse mérito sozinho, né? Por nós mesmos. A gente dependeu de muitas, muitas pessoas que nos apoiaram no caminho. E nem todos
por aí no mundo, infelizmente, tem todas essas possibilidades. A gente reconhece na nossa experiência, agradece de verdade de coração por ela e reconhece que a vida, na vida do outro, talvez ele não tenha tido essas mesmas oportunidades. Que a gente pode desejar, né? E entra compaixão, Tom Glenn, a gente pode desejar que eles tenham, todos os seres tenham essas oportunidades. Porque são oportunidades de liberação do sofrimento, das aflições mentais, que naturalmente, se estão livres de aflições mentais, terão uma ação mais lúcida no mundo, né? Então, esse é um aforismo super importante para a gente contemplar. E para a gente, principalmente, não só contemplar, mas ter presente no coração e na mente, para quando a gente estiver vivendo essas experiências, a gente se lembrar da fala do Lama. É mais difícil mesmo, né, Aline? É difícil, Eu acho esse o mais difícil. é difícil. Porque quando a gente vê, a gente já está enredado, né, nas construções da nossa própria mente. E esse enredamento, ele surge pelas aflições mentais, se a gente pensar bem, né? Olha, eu hoje, né, desde que eu estou aí no estudando Dharma, é que eu fui entender a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe era uma pessoa muito dura e muito, assim, brava, agressiva, né? E foi difícil, né? O relacionamento, eu e meu irmão com a minha mãe. Hoje eu entendo, né? É bem isso que o Lama fala. Ela foi criada com um pai espanhol muito rígido, com três irmãos que só os homens eram valorizados. Ela, então, para se defender, né, dessa circunstância, ela agredia. Foi o jeito dela sobreviver, dela viver, né, no meio de quatro homens, né, porque meu avô era viúvo. Então ela desenvolveu esse jeito agressivo, duro, né? Não deixava a gente abraçar, beijar, achava que era bobagem, que era enganação, que a gente estava querendo alguma coisa, né? Então, hoje, né, desde que eu estudo, que eu vejo o Dharma, é que eu fui entender o porquê que a minha mãe era assim, né? As circunstâncias dela foram totalmente diferentes, né? É. Que bom, Cris, essa percepção. Obrigada pela partilha. É realmente assim, né? Quando a gente abre espaço para perceber o outro, na experiência do outro, a gente pode passar a ter uma relação diferente, inclusive com o nosso passado, né? Isso é muito precioso. A gente ressignifica relações. A gente compreende de onde o outro estava, né? Não compreende, pode não compreender exatamente, mas abre um espaço na nossa experiência que é menos autocentrada, né? Menos fixada nas nossas necessidades não atendidas, né? E aí a gente reconhece o outro, que o outro foi capaz de fazer o que ele foi capaz. Ele manifestou mediante aquilo que ele recebeu, né? Tanto é que eu peço muitas vezes perdão para ela, né? Seja onde ela estiver, eu peço porque, né, eu não soube entender, né, a minha Hum. mãe, né? Talvez eu pudesse ter ajudado ela a despertar esse outro lado amoroso, esse outro lado mais afetuoso, né? De Sim. acolher, né? E eu não É. soube, infelizmente eu não soube. E eu peço muito todos os dias perdão para ela. É, mas você também fez o que, dentro da sua realidade, naquele momento de escopo de experiências internas que você tinha, era o que você dava conta de fazer, né, Cris? Então, traga essa presença, assim, com todo amor no coração. Acho que é uma forma de nutrir, sabe, essa memória, de ressignificar. E onde ela estiver, seja em que movimento que ela tiver, né, em que bardo for, esse movimento faz bem, né, para você especialmente. Então, sinta esse amor no coração, né, que é radiante, assim. Acho que é uma boa prática também. Eu acho que esse, Obrigada, Cris. eu acho Sim, que Flor. esse aforismo também traz a questão também a nossa ação no mundo em relação às violências. Como, por exemplo, agora, a gente vendo sempre, né? Tá sempre vendo cada dia coisas absurdas, assim, né? A gente, por exemplo, vendo a violência da Polícia Militar em São Paulo, né? A gente tende a demonizar, né? A gente tende a ver a vítima como
como apenas, né, sofrendo aquilo, a gente e vê o policial como um como um monstro, como um ser, né, repugnante, né, entende a ver isso. Mas a gente também, a gente não consegue ver essa história, né, o que está por trás, como é que os policiais estão sendo colocados, assim, na a profissão deles, né, o que está sendo, qual está sendo a orientação deles, os desafios deles também, né. É, Então a gente não vê, mas isso não quer dizer que a gente vai passar a mão é. diante dessas circunstâncias. O que a gente vai ter que fazer é tomar as atitudes que precisam ser tomadas, mas sem demonizar a pessoa, né? E ver onde é que está a estrutura que está propiciando que aquilo suja, né? Que é a forma que a polícia, por exemplo, está sendo orientada, está sendo, né? E Então, eles têm muito medo também, né, é isso, Flori? Eu acho que exatamente, coloca um risco, né? eles estão também muito amedrontados, e às vezes é uma defesa, né? É. Não justifica, mas é, né? A gente tem que realmente abrir espaço para ver todos esses aspectos. É complexo, né, gente? Mas é isso, né? A gente é um treinamento. Se fosse simples, não estava aqui para a gente treinar, porque já seria natural, né? Presente naturalmente. Mas a gente vai usar e treinar. Treinar e treinar. Próximo aforismo: não faça uso do sarcasmo malicioso. O sarcasmo malicioso fere. O sarcasmo malicioso pode parecer inteligente e engraçado para alguns, mas a intenção é infligir dor. E tem gente que acha que é qualidade, né? Ser sarcástico, assim, acha que é uma qualidade incrível de inteligência e não sei o quê. Mas se a gente observar mesmo, né? A intenção é ferir. Então, se a gente sabe disso, nós aqui praticantes do Dharma, que a gente está aqui treinando, praticando, meditando, ouvindo nossos professores, lendo e relendo os ensinamentos, a gente sabe que é uma coisa que é a intenção, a motivação é ferir, por que que nós vamos fazer? Então, a gente não vai fazer, a gente vai evitar. Então, não faça uso do sarcasmo malicioso. Para quem não tem essa característica, tranquilo, né? Passa de sossegado. Mas para quem tem essa característica, precisa ter uma atenção. Precisa ligar o radar aí e ficar atento. Não arme emboscadas. Armar emboscadas é planejar silenciosamente o seu momento de vingança. Esse daqui é outro aspecto, né? Fica ali ruminando, 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 imaginando a forma e o momento de fazer a pessoa se ferrar também, né? Então, isso não é uma boa coisa. Então, não armemos emboscadas, especialmente pessoas do signo de escorpião. Eu sou de escorpião. Vamos ter atenção às emboscadas reais, externas e aos desejos armados internamente, né? Que também não fazem mal, não fazem bem. Mesmo que não tenha ação efetiva, só de pensar naquilo já não é uma boa coisa. Então, vamos ter atenção. O próximo aforismo: não coloque a carga de um tzo, como é que pronuncia isso aqui, Flor? Sobre um boi. Não sei, vou falar tzo então. Deve ser assim mesmo, Zo. Não colocar o ônus de qualquer tarefa ou responsabilidade sobre os ombros de pessoas que não conseguem suportá-las. Então, tzo aqui é um animal que tem, se não me engano, no Tibete, o Lama explicou no livro, agora eu não li hoje, então não me lembro exatamente. Mas que é maior que um boi, né? Ele tem mais força que um boi, então ele consegue suportar mais carga que um boi. Então, se você coloca a mesma carga que você coloca no tzo, você coloca sobre um boi, coitadinho do boi, não vai dar conta. Então, aqui é a mesma coisa para a gente. Não colocar tarefas imputar tarefas ou responsabilidades que as pessoas não vão conseguir suportá-las. Então, esse é um elemento de sabedoria também, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando a pessoa, exigindo dela máximo, máximo, porque ela vai ser capaz. E aí tem essa atenção, né? Em todos os aspectos, no aspecto de vida prática e também na nossa prática do caminho, né? E a gente se cobra também, né? Sim, a gente mesmo, É, a gente mesmo coloca a carga dos outros sobre, né? Sobre nossos próprios ombros para dar conta. E não tá bom ainda, coloca mais, mais, a gente não consegue se levantar e tá colocando mais carga. E muitas vezes se julgando, porque, como assim? Então, é preciso ter atenção, né? Aí a autocompaixão já foi embora há muito tempo quando a gente faz isso, né? A gente vai
Tom Glenn não vai dar conta, então vamos começar por autocompaixão, depois a gente vai intensificando, né? A gente precisa ter essa atenção mesmo, na nossa relação com os outros, mas na nossa relação com a gente. Não enalteça seu caminho até o topo. Não use o enaltecimento para chegar ao topo. Se de vez em quando você usa elogios para obter o que você quer, você já tem algo com que praticar. Então é isso, né? Você usar as palavras, né? Agradar a pessoa, elogiar, porque você está querendo ganhar alguma coisa com aquilo. Se está com esse tipo de comportamento, você já tem algo para praticar. Esse é um tipo de comportamento também que a gente não deve ter, porque, na verdade, não é sincero, né? Você tá usando aquilo como uma moeda de troca, assim. Você está alimentando o ego de alguém para receber alguma coisa em troca que vai alimentar, de certa forma, seu ego, porque a motivação já sai equivocada. Então, é isso. Não enalteça o seu caminho até o topo, ou não use o enaltecimento para chegar ao topo. Próximo, evite fingimentos. Fingir decorre de uma motivação interna que está em desacordo com a conduta externa. Fazemos algo que está completamente em desacordo com nossos ideais e então nós encobrimos rapidamente, tentando dar a impressão de não fui eu. Então, fingimento é bem isso mesmo, né? Eu acho que está muito claro aqui. Se a gente tem essa atitude de fingimento, é porque alguma coisa que a gente está fazendo externamente não está alinhado com aquilo que a gente tem como uma coisa boa, positiva, correta, o nosso desejo interno. Aí a gente faz de conta que fez ou que não fez, porque fazer de conta que fez ou que não fez vai estar mais alinhado com aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o nosso caminho. Então, a gente precisa ter isso também, essa atenção direta e pura para perceber quando a gente está fazendo, escorregando por esse tipo de comportamento, né? O próximo, não leve um Deus para o nível de um demônio. É possível reduzir essa prática ao nível de um demônio quando ela resulta em eu sou especial, eu sou santo. As noções de meu Dharma é puro, meu caminho é o único, meu caminho é o único caminho correto, ou eu sou um praticante puro, todos conduzem o Deus do Dharma ao nível do demônio do egoísmo. Então, mais uma vez, tudo aqui a gente está olhando sempre para nós, né? Para nossa experiência interna, para nossa motivação, para como nós estamos manifestando esse nosso caminho. Então, se isso está servindo para alimentar o ego, o autocentramento, a gente está levando o Deus, que aqui é o Dharma, né? A prática que é suprema, que realmente nos apoia nessa liberação completa, para o nível do demônio, porque ele está servindo para reificar ainda mais a nossa ideia de um ser especial, puro, né? Então, nosso ego está só sendo inflado. E esse é o nível do demônio, né? O demônio do egoísmo, do movimento autocentrado, de fazer tudo para se engrandecer, para se sentir importante. Então, isso a gente também deve evitar. E o último aforismo desse sexto ponto é: não tire proveito dos infortúnios dos outros. Somos encorajados a não tirar proveito do infortúnio das outras pessoas na busca da nossa própria felicidade. Então, isso a gente está nessa busca no nosso caminho, mas nós não vamos nos aproveitar de absolutamente nada que seja ruim, nocivo para outra pessoa, para nos impulsionar no caminho. Porque se a gente fizer isso, na verdade, já não está no caminho, né? A gente olha para isso com muita clareza, assim. E isso serve para o nosso caminho no Dharma, mas serve para o caminho na vida também, né, gente? Com todas as nossas relações, assim. Se aquilo que eu quero, que eu busco, que eu desejo, para ter aquilo, alguém precisa sofrer, né? Alguém precisa ser, enfim. Então não tá legal, né? Não tá legal. Então a gente vai olhar para isso com toda clareza. E mais uma vez aqui, aí a gente encerra o sexto ponto nesse aforismo, né? E mais uma vez, nesse ponto, o que nós somos encorajados o tempo todo a fazer é olhar para as nossas experiências com a maior sinceridade possível, né? A gente não precisa falar isso para os outros, a não ser que você queira, que você esteja à vontade, que seja um amigo ou um professor que vai te ouvir, te aconselhar, né? Mas o mais importante é que a gente reconheça esse movimento em nós mesmos, na nossa experiência
dentro desse sexto ponto, para que a gente evite essas ações não virtuosas, né, que não nos apoiam na realização, ou na liberação, ou na descoberta da nossa própria natureza búdica, e que a gente desenvolva mesmo cada vez mais meios de ter ações positivas no mundo, né? Mas a gente reconhece como é que nossa mente e nosso coração estão operando e como é que nossas ações estão se dando. E aí é mais uma vez esse convite, assim, para a gente olhar para as nossas experiências, para olhar para como nós estamos nos sentidos, qual a nossa motivação quando a gente está fazendo isso. Mas com muita gentileza, com muita amorosidade, especialmente com muita compaixão para com nós mesmos. E aí a gente, olhando para as nossas falhas, a gente reconhece também que a gente tem um caminho que nos ajuda a liberar essas falhas, né? Que a gente está praticando. E aí isso tudo faz parte, né? Não é um caminho que a gente ouve uma vez e pronto, liberou. Se fosse assim, estaríamos todos já seres livres, fluindo por aí só para ajudar os outros, né? Mas estamos aqui, reunidos, estudando, contemplando. Isso é muito bom, né? Na verdade, isso é muito precioso. Essa oportunidade é muito preciosa, realmente. E aqui a gente termina o sexto ponto. A minha ideia é que a gente faça o sétimo ponto na semana que vem, até porque hoje não vai dar tempo de fazê-lo. E aí, na semana que vem, a gente cobre o sétimo ponto e encerra esse ciclo no último dia mesmo de estudo desse ano também. Tudo bem? Alguém quer falar, comentar, perguntar? Flor, tem alguma coisa que passou que você queira complementar? Não, acho que foi ótimo, perfeito fazer esse resumão aí, né? Foi maravilhoso também. Obrigada aí pelo seu esforço fazer a síntese. Imagina. Muito bom. Então, vamos fazer a dedicação, né? Para a gente multiplicar os méritos para o nosso próprio benefício, para o benefício de todos aqueles que agora vocês podem trazer aí no coração e na mente, todos os seres queridos, próximos, distantes, amigos, enfim, todos que você sabe, que você se lembre nesse momento que precisam de algum apoio. E também a gente amplia para todos os seres, todos aqueles que estão cometendo ações equivocadas, para aqueles que são vítimas de ações equivocadas, que todos encontrem meios de reconhecer essas aflições, as causas dessas aflições e superá-las, que todos também encontrem meios de reconhecer, de identificar as causas do bem-estar genuíno, da felicidade genuína, promover, cultivar essas causas para o seu próprio benefício de todos os seres. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece pela propagação dos ensinamentos, que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são suas atividades iluminadas, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutzen possa florescer e permear os três reinos,
Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adênio do dar, alguém lama do gyune, druati que malupa, dei salagopacho. Muito bem, amadas e amados, nos vemos na semana que vem para nosso último encontro desse ano. Cuidem-se, pratiquem, fiquem atentos e Obrigada, até, Aline. até lá. Um beijo. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Aline. Aline. Obrigado. Beijo a Beijo. todos. Tchau. Um beijo Obrigada. Boa a semana para todos. todos.